Oi, gente, começando um TV Síntese semanal com a Miriam aqui de volta. Tudo bom, Miriam? Como é que estão as coisas aí em Brasília? Oi, tá. Bom, Brasília, como sempre, muito agitado, setor muito agitado e também, enfim, muita coisa aconteceu essa semana, desde coisas sérias, né, graves, como a tragédia do Rio Grande do Sul, o setor, e coisas também setoriais muito interessantes, inclusive com uma leva de balanços aí de grandes, das grandes e dos pequenos, e muitas questões setoriais também. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre tudo que a gente Isso aí, selecionou, né? a gente vai falar de tudo isso aí um pouco. A gente fez uma cobertura extensa ao longo da semana, então tá tudo com bastante mais detalhes no site do Telesíntese. Recomendo que vocês entrem lá também e deem uma lida. E vamos começar falando da tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? A água começou a baixar, mas a chuva talvez já volte agora no fim de semana. Então, inclusive, estão recomendando que os moradores não retornem para as casas. A situação continua tensa lá e complicada. Ao longo dessa semana, o ministro Celino Filho se reuniu com as operadoras, tanto com o Claro, Vivo e TIM, como com representantes de operadoras regionais e provedores. A SPES teve provedor lá muito prejudicado no Rio Grande do Sul, que perdeu tudo, inundou totalmente a sede, acabou, enfim, com a infraestrutura deles, então a situação está complicada. O governo mandou um monte de antena lá da Telebrás, acho que se não me engano já está em 34, 50 antenas. A Telefônica mandou 60 celulares satelitais para a Defesa Civil. A Unifique colocou o Wi-Fi em abrigo para ajudar a população a se comunicar. Então, assim, o setor tá mobilizado, mas realmente a tragédia é muito ampla, né, Miri? Parece que não tem fim tão cedo, assim, essas chuvas continuam, né? Não tem uma previsão de vão parar. Assim, quer dizer, está todo mundo agora, o Brasil inteiro está envolvido em resgatar e ajudar a resolver rapidamente a situação, né? O governo Lula está agindo, liberou crédito, está liberando recursos, tirou do teto, né? Agora, no nosso setor, uma coisa importante é que as operadoras estão todas mobilizadas, estão todas agindo, se uniram, os grandes e o pequeno, né? Até mesmo porque a equipe técnica deles também está passando necessidade, e houve acordo entre a Unifique, Brasil Tecpar, Vero, para que a sua própria equipe ajude os outros, assim, mas há uma avaliação concreta de que muitos provedores lá que atuam no Rio Grande do Sul vão desaparecer, que é um cenário dramático, porque simplesmente acabou tudo, eles não têm mais equipamento, eles não têm mais sede, eles não têm mais nada. Então, há essa reivindicação que o ministro Juscelino anunciou, mas ainda precisa tomar forma, usar dinheiro do FUST para que as empresas possam se recuperar. Parece que o caminho é esse. Não vai ser dinheiro não me parece que vai ser dinheiro para o cliente, o usuário, a bolsa, a internet não vai ver. Mas vai haver dinheiro para os provedores. Quer dizer, na verdade, dinheiro reembolsável, um financiamento, não acredito que tenha não reembolsável, porque a prática é muito mais difícil, mas para que eles possam se reerguer, e é isso que está sendo posturado rapidamente para que ajude, né? Mas a situação lá realmente é muito difícil ainda, né, Rafa? Que é realmente uma reconstrução. A rede acabou, ele tem que reerguer, fazer a empresa ressurgir. Inclusive, É, eu vi cientistas, a gente está vendo alguns comentários assim, e algumas entrevistas, o pessoal falando que vai ter cidade que vai ter que ser reconstruída em outro local, senão ela vai continuar é. sendo afetada todo ano. Então, você imagina, quer dizer, o provedor que atuava nessa cidade vai ter que migrar de região completamente. Assim. Então, é Mas uma me situação parece assim bem que o cenário, a avaliação de alguns é que muitos pequenos não vão ter fôlego para recomeçar, sabe? Então, você depois uhum. fazer uma avaliação sobre como é que vai ficar a realidade, né? Isso, e eu fiquei também eu fiquei pensando muito no PERT, né, que o estudo lá da Anatel a respeito de onde está chegando a infraestrutura no Brasil, e a gente vê que atualmente ainda tem 4 cidades isoladas, por exemplo, e isso mostra um pouco o dimensionamento da rede, porque Claro, idealmente não era para ter nenhuma cidade isolada, né, então era para ter claro. algum serviço, ter alguma redundância, algum grau de redundância funcionando em todas as cidades do Brasil. Então, isso E esse é no Rio Grande do Sul, um estado desenvolvido, né? Vamos chegar lá para exatamente. Norte e Nordeste, como é que é? Bom, esperamos Exatamente. que isso não aconteça, né? Bom, vamos mudar de assunto e para outros temas agora. Vamos falar do evento que teve essa semana da Associação NEL.
inclusive lá se tocou, o Abraão falou de medidas emergenciais que precisam ser tomadas para É, compartilhamento de home e tal, mas falou também outras coisas a respeito da regulação, de como vai ser uma regulação para a competição da Anatel com o novo PGMC, né, Miriam? Você estava lá, você Na falou verdade, o com. Abel fez um spoiler sobre os planos da Anatel para futuros leilões. A ideia é ele fazer leilão 25, 26, 27, 28 e tal. Mas quem falou sobre PGMC foi o Baigorre. E o Perfeito. Baigorre disse algumas coisas interessantes, até pareceriam contraditórias, mas bem alinhadinhas. Ele fala o seguinte: a grande preocupação hoje dos associados da Associação NEL e mesmo da Abrint e tal, é se a Anatel pretende mudar as regras da assimetria para o mercado de banda larga fixa, por conta, enfim, dos movimentos aí, dos questionamentos que a ATEC está havendo sobre um pouco essa questão. Quem são os pequenos, na verdade, né? O que o Baigorre falou lá no início, na sua apresentação, é de que a Anatel entende que o seu modelo de regulação do mercado de telecom foi acertado, escolhe os mercados que ela acha que tem falha de mercado, define quais, a partir de avaliações, define quais são as empresas que têm poder de mercado. Essas empresas têm uma regulação mais forte, as outras têm uma regulação menos forte para poder competir. E a partir dessa avaliação, ele fez uma crítica até indireta às grandes, falou: e é isso que nós vamos fazer no mercado de telefonia celular, porque achamos que agora tem falha de mercado depois da venda da Oi, não há mais aquela competição que a gente imaginava, vamos estimular essa competição. E falou que aquelas que acusam que comprar frequência sem, e por isso não poderia ser mexido, porque não estava no leilão, ele lembra que até quando foi feita a licitação, a primeira versão do edital, estava lá colocado que era obrigatório o compartilhamento do mercado secundário, mas que se retirou isso do leilão porque acharam que isso era uma questão regulatória. E como é uma questão regulatória, o PGMC vai regular. Isso é um tema. Outro tema é ele falar sobre quais são os mercados que têm falha de mercado. Obviamente, ele falou no nome dele, mas me parece que é uma tendência, conversando um pouco com o resto da Anatel. E ele entende que o mercado de banda larga fixa, pelo sucesso que tem até dos provedores regionais, não teria mais falha de mercado. Isso significa que ele entende que deixariam de ter poder de mercado para oferecer exploração industrial EILD e transporte às três grandes. Tá certo? Mas a grande questão que ele não respondeu, e que é o grande debate hoje no setor, mas a Anatel vai mudar o critério de 5% das pequenas, consideradas pequenas? Isso a Anatel não responde. Há um debate interno, é isso que ninguém quer, tá certo? Embora não tenha ninguém ainda atingindo essa marca, mas já se avalia que esses grandes grupos que têm mais 1,5 milhão de clientes em mais um ano, 2 anos, ultrapassem essa marca, deixem de ser pequenos prestadores. Mas isso é um símbolo, né, da competição da Anatel e tal. É verdade que está havendo um debate intenso na Anatel sobre essa questão. Tenho conversado com alguns conselheiros, e eles entendem que está na hora de mudar alguma coisa, e aí a ideia deve ser talvez mudar para diminuir a carga regulatória das PMS do que mexer nesse critério. Mas tem gente que acha que é possível mexer até no critério dos 5%. Então, esse é o grande debate. Agora, o que o Baigorre falou. É isso, assim, vamos parar de regular o que não importa mais. Alguém já pede ILD ainda na vida nesse mercado? Ninguém mais pede, ninguém mais quer saber, ninguém quer. Então, que isso saia da carga regulatória das grandes. É um passo também, uma sinalização para as grandes também, né, Rafa? Só uma observação, você falou que ninguém quer mexer no PMS, né? Assim, ninguém dos provedores, Brisanet, Unifique, É, CloudWatch, o pessoal não quer mexer, mas, claro, o Tim Vivo já manifestaram que óbvio. eles Não consideram que só é necessário, como super necessário mexer na visão claro, deles. não só eles, como a Anatel, vários da Anatel acham que é momento de se rever mesmo essa questão, porque, enfim, o cenário está ficando bastante diferente do que era quando foi inventado, né? Você tem Uhum, hoje grandes grupos com grandes fundos de investimento que detêm assim, 90% do mercado de uma cidade, né? uhum, Então, uhum. pode ser rediscutido, pelo menos. Mas esse é o grande debate. Mas não acredito que a Anatel mexa nisso. Por enquanto, ela deve fazer outras coisas, outras mexidas, mais para tirar carga do que para mudar.
a assimetria. Mas vamos ver, né? Tudo precisa ser acompanhado. Perfeito, Miriam. Eu queria falar de outro assunto sério, então, também que aconteceu essa semana, que foi a Prisma, né? A única fábrica de pré-forma de fibra no Brasil, que faz a fibra, não o cabo de fibra, não é a montagem do cabo, é a fibra ótica mesmo no Brasil, tá em perigo de ser fechada, porque não consegue competir com a fibra que chega da China, por exemplo. O preço que da produção da Prisma e de venda aqui no Brasil é o triplo, mais que o triplo do que a fibra que chega lá da China. A empresa já tentou pedir políticas antidumping, mas não obteve sucesso ao pedir essas políticas antidumping, né? A, a única fábrica, o único fornecedor de cabos de fibra que compra atualmente da Prisma é a Furukawa. Então, pode-se dizer que elas estão intimamente ligadas à produção dela e o escoamento dessa produção, e isso vai prejudicar muito, muito também a produção nacional. O que acontece? Juntando Prisma e Furukawa, 70%, o Brasil tem capacidade de produzir 70% da fibra necessária para o seu mercado. Na hora que fechar essa fábrica, isso vai desaparecer praticamente, entendeu? Daí a gente vai depender única e exclusivamente do mercado externo e das flutuações atreladas ao mercado externo. E essa situação da fibra que chega muito barata na China, eles explicam que tem um motivo, assim, o mundo fechou as portas, o mundo adotou políticas antidumping contra a fibra da China, e aí, basicamente, a China está indo nos mercados que ainda não adotaram essa política antidumping, que no caso é o Brasil e alguns países da América Latina, tá? Então é uma situação assim, acho que a matriz ela deu um ultimato, falou, olha, a gente não está dando resultado, a gente precisa fechar essa unidade. E aí são mais de 100 funcionários, enfim, é uma situação meio dramática. A Prisma acionou ali o Vitor Lippe, né, que ele é deputado e faz parte da frente de tecnologia da indústria, eletroeletrônica, essas coisas. Ele está tentando fazer reunião com o Geraldo Alckmin para conseguir reverter, ou de repente ter algum decreto que altere as taxas de importação da Lebit, chama Lebit, né? São os artigos que têm uma taxação a mais ou a menos na hora de importar, tá? Mas isso também ainda não tem uma previsão, e julho já está aí logo ali. Então, assim, o cenário não está nada bom. Rafa, E a pode situação é muito complicada porque é o seguinte, ao você adotar medidas de proteção à produção local, você vai ter 20 mil provedores de internet reclamando do aumento do custo exatamente. da sua banda larga, né? E aí, obviamente, também tem o custo do usuário final. É uma situação muito crítica. Assim, o governo precisa se posicionar efetivamente. Ele quer estimular a produção nacional, de tecnologia nacional ou não? Isso aí acho que é uma situação que o governo Lula ainda precisa responder, né? A quem que ele vai favorecer. Exatamente. Mas, de qualquer forma, E o movimento antidumping, as empresas não conseguiram comprovar para o Ministério da Fazenda que havia dumping, né? O processo é um processo longo, lento e muito detalhado, né? isso, inclusive elas mesmas retiraram o processo, porque tinha alguns erros de informação ali. Elas É. mesmas identificaram e retiraram isso lá em 2022 ou 2023, Aham. tá? Mas elas entraram várias vezes e elas tinham expectativa de que elas conseguissem retornar com esse processo, mas não conseguiram realmente, entendeu? E aí vamos mudar para o assunto final, então. Essa semana também foi uma semana de balanços financeiros das operadoras do setor aqui. Teve balanço da Oi, teve balanço da Vivo, teve balanço da TIM, teve balanço da Desktop. Então, o que a gente viu? Basicamente, a gente viu todo mundo crescendo nos lucros, em receita, menos a Oi. A Oi está numa situação, continuando numa situação difícil, e encolheu em todos os segmentos que ela atua. Então, ela teve um prejuízo de 2 bilhões, 2,7 bilhões de reais. A Oi Fibra encolheu um pouquinho, 0,4%, mas encolheu. A Oi Soluções, que vai ser o principal negócio depois de executado o plano proposto de recuperação judicial, se ele for homologado pela Justiça, perdeu bastante da receita ali. Enfim, no balanço ontem, na divulgação do resultado na qual os analistas, a Oi falou que ela aposta todas as fichas aí na reestruturação da concessão, porque isso está minando muito, está gerando muitos custos, então ela acha que esses cortes de custos vão ser fundamentais para garantir aí a sobrevivência da empresa no futuro, tá?
A gente teve a Vivo, que ampliou o lucro, lucrou 896 milhões no ano passado, foi um aumento de. No ano passado, não, perdão, no trimestre passado foi um aumento de 7,3%, só que o mercado não achou esse aumento suficiente, né? Então as ações da Vivo caíram, né? Porque ela vinha apresentando crescimentos muito mais expressivos ao longo dos trimestres anteriores. Para ter uma ideia, comparado com o primeiro trimestre, comparado com o último trimestre do ano passado, a queda no lucro foi de 40 e tantos por cento. Então, assim, é uma grande diferença que os acionistas, o mercado financeiro sentiu. Assim. Que mais? A gente tem uma notícia da Desktop, a Desktop também apresentou um bom resultado, ela teve um avanço ali de 67% no lucro, e eu acho que o que mais chamou a atenção, na verdade, nem foi tanto pelos resultados, o lucro da Desktop ainda é um lucro baixinho, assim, digamos, considerado para o mercado financeiro, de 40 milhões de reais, mas eu acho que o que foi mais interessante é que eles entraram no mercado móvel, como o MVNO, eles fecharam um acordo com a TIM, né, e aí eles vão ter essa rede nas áreas de atuação dele. Acho que isso é um movimento interessante, não deixa de ser uma preparação. A gente tem ali o Abraão falando que vai ter leilões no futuro, quem sabe, não é? A gente tem outras empresas já interessadas em entrar nesse mercado nos próximos anos, 2025, 2026, né, Miriam? É. E eu acho também que, ó, enfim, antes de encerrar, acho que vale, convido todo mundo a ler a consulta pública do Ministério da Fazenda sobre plataformas digitais. Né, nós lemos muita coisa, não publicamos tudo, porque são documentos de mais de 80, 90 páginas, mas o debate, grande debate. Tem pelo menos 10 associações, entidades norte-americanas que se manifestaram, então a disputa vai ser muito intensa sobre isso. Eles já estão se preparando para o embate no Congresso, obviamente. Não, os argumentos são de que não deve se cobrar sobre elas, mas e algumas posições até muito fortes de combate a tendência de combate à decisão da Europa de regular ex ante e um pouco do que o Brasil pensa em fazer. Então, acho que talvez seja o grande embate desse ano, do ponto de vista de política global aqui para o Brasil, né, Rafa? Exatamente. A gente teve, como você falou, várias coisas. Teve uma associação que me procurou, a Telcom me procurou, ela falou assim: olha, a gente quer uma entidade. A gente acha que tem que ter uma entidade própria. Se não tiver, deve ser a Anatel. Mas, de qualquer forma, tem que ser uma entidade muito forte. Ela Isso. tem que ter Quem quer capacidade. regulação fala, tem que ser uma entidade a lá, Anatel, não precisa ser Anatel, mas forte como a Anatel, Uhum, exatamente. porque senão não E eu vai. achei interessante o termo que ele usou também, e a prova de captura, porque ele não quer risco que, por exemplo, as plataformas digitais, as big techs, eles têm um poder econômico gigantesco, sem Aham, precedentes, no mercado brasileiro, por exemplo. Então, assim, ser a prova de captura é um mecanismo fundamental para claro. conseguir funcionar no mercado brasileiro. Tá? Por justiça, Miriam, esqueci de falar do balanço da TIM. A TIM também teve uma alta de 7,4% na receita, parecido com da Vivo, faturou 5 bilhões. Enfim, cresceu também dentro do esperado, mas as ações também caíram. O mercado queria mais. Tá bom? Ok, é isso. Então é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Leiam Telesíntese e nos vemos, nos vemos sexta-feira. Abraço. Falou, Miriam. Tchau, Tchau, tchau. tchau.